fui para esta casa em Botafogo, e aí ela fechou, em 2005. Aí eu fui para um outro centro, que fiquei até 2017, e aí desse centro eu saí e tive a oportunidade de reabrir essa casa. Então, essas casas que eu vi fechando, é sempre muito triste você ver uma casa de Umbanda fechada, né? E durante esse período todo, em todas essas casas que eu passei, eu vi muitos erros se repetirem dentro do que é o desenvolvimento mediúnico, dentro da forma, principalmente dos médiuns entenderem o desenvolvimento mediúnico, dos médiuns entenderem a sua religião. E isso eu vi muitas pessoas entrando, todas animadas, entusiasmadas, e aí se decepcionavam, saíam, e grande parte ia para um outro terreno, procurar um outro caminho, ou ia para um candomblé, outra parte ia para uma igreja evangélica, outra parte simplesmente desistir de tudo, e não ir para religião nenhuma, né? E por quê? Porque criaram uma expectativa, essa expectativa de alguma forma não foi correspondida, e aí vem a decepção, a pessoa se desincentiva e para. E qual é a bandeira que eu tento levar? De tentar conscientizar vocês que são médiuns de por que vocês são médiuns. Qual a função de vocês serem médiuns? Porque existe uma mística fantástica, fabulosa da mediunidade, e que não é nada disso. Tá? Eu levei 45 anos para entender isso. Se eu soubesse disso há 40 anos atrás, possivelmente eu teria aproveitado muito melhor todo o trabalho mediúnico que eu participei. Então, já que hoje eu consegui ter esse entendimento, qual é a minha bandeira? É tentar levar isso para vocês. O que eu vou falar para vocês não é verdade, não é a única verdade. Porque me serve não quer dizer que sirva para vocês, mas é uma visão diferente. É uma visão que ela está baseada em experiências. Ela está baseada em ciência. Ela está baseada na orientação que a espiritualidade nos traz. E é isso que eu quero passar para vocês, porque só existe uma pessoa responsável pelo desenvolvimento mediúnico de um médium, ele mesmo. Ninguém vai desenvolver mediunidade de ninguém. Tá? A pessoa que é médium, ela nasce com a mediunidade, ela já nasce com tudo que é necessário para desenvolver aquele trabalho mediúnico. O que falta é ele entender o que é isso, né, e se dedicar para fazer da melhor forma. Tá? Então, o que eu vou dar a vocês, o que eu tento levar a vocês, é essa experiência, para que com o meu aprendizado, com os meus erros, com os meus acertos, com as coisas que eu vou buscar para trazer para vocês, isso faça com que vocês procurem pensar de uma forma diferente, sair daquela caixinha, sair daquela coisa do fantástico, do fabuloso. Tá? Então, hoje, para a gente iniciar, a ideia é o que é? Que eu não me estenda mais do que uns 45 minutos, senão a gente acaba saindo muito tarde daqui. Então, hoje, o que eu queria começar? Então, a gente entender, primeira coisa, existem 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Desses 7 bilhões de pessoas, você tem uma grande parte delas que estão filiadas a um tipo de religião, das mais diversas religiões. Há religiões milenares, há novas religiões, as religiões mais exóticas e mais absurdas, né? Como tem aquela religião do monstro do macarrão, né? O monstro que foi criada por um ateu revoltado com as religiões. Ele criou uma religião própria
em que o Deus é um prato de macarrão com almôndegas. E já está em mais de 30 países, com templos, com programas de televisão, nas mídias e tudo, e está sendo difundida essa ideia. É uma difusão de uma ideia do ateísmo disfarçado de uma religião. Então tem religião para todos os gostos, tem religião para todas as cores, para todos os formatos. O que a gente precisa é tentar se identificar em alguma delas que fale ao nosso coração. A Umbanda é uma dessas religiões, né? E se nós estamos aqui reunidos é porque a Umbanda de alguma forma nos tocou, né? Ou porque nós temos o dom mediúnico, ou porque alguma coisa na religião trouxe uma identificação que a gente precisa para sentir segurança, para sentir estabilidade, para se sentir em harmonia. Então, dentro desses 7 bilhões, talvez aqui no Brasil a gente tenha aí um meio milhão, ou talvez 1 milhão entre espíritas, umbandistas e candoblecistas, talvez 1 milhão ou 2 milhões de pessoas, né, num país de 250, 240 milhões de pessoas, que são declaradamente espíritas ou umbandistas. Simpatizantes tem um monte, né, mas que realmente sejam, que se confessem, né, espíritas e umbandistas, não passa de 2 milhões. No censo lá de 2010 não chegava a 1 milhão. Esse 1 milhão de pessoas, parte são médiums, outra parte não, né? Se juntam porque são irmão do médium, marido do médium, esposa do médium, pai do médium, e acaba frequentando, né, e se torna um bandista porque tem alguém que é médium na família, e aí a pessoa vai seguindo junto. Às vezes tem mais de uma pessoa que é médium na família. Então vamos dizer que desse 1 milhão, metade sejam médiums, né? Quem são esses médiums? São seres privilegiados que receberam esse dom porque são pessoas especiais, né? E aí, como pessoas especiais, eu tenho a possibilidade de ter comigo um preto velho, um exu, um caboclo, um guia oriental, que na hora que eu estiver no sufoco, eu vou pedir a eles que me ajudem e eles vão vir resolver os meus problemas, as minhas situações, vão me arrumar um emprego, vão me ajudar a trocar de carro, né, vão curar a minha doença, né, vão fazer com que a minha esposa brigue menos comigo, que ela seja mais tolerante comigo, com as minhas imperfeições, né? Eu vou... já viu? Será que a mediunidade é isso? É um dom porque eu fui um cara muito bonzinho e aí eu recebi esse dom? Eu, particularmente, entendo que não. E se a gente for ver o que a doutrina espírita nos diz, o que espíritos como André Luiz falam, espíritos como o Espírito São Luís, Emmanuel, através da psicografia de Chico, através da codificação de Kardec, do que eles vêm nos dizer, nós somos médiuns porque nós devemos mais. E nós devemos mais porque nas encarnações passadas nós enfiamos o pé na jaca de alguma forma, nos comprometemos bastante e precisamos da mediunidade, dessa ferramenta, como uma oportunidade para que nós consigamos resgatar, né, nos livrar dessas energias densas que nós criamos para nós quando nós erramos nas encarnações passadas. Então, o mal que foi feito, ele precisa ser compensado de alguma forma. Enquanto não há essa compensação, aquela energia está atuando em nós de alguma forma, né? São as nossas dívidas. E só quando nós passamos a ter a compreensão disso e começamos a trabalhar no sentido contrário, de movimentar energias melhores que possam equilibrar essa conta, né, e zerar essa conta, só a partir daí que realmente nós vamos, enfim, conseguir seguir em frente, tá?
Então, considerando que dentro desses 7 bilhões, né, se nós pensarmos que existe um grupo de meio milhão de beneficiados, né, a primeira coisa que me leva a crer é que Deus não é um cara legal. Porque no momento que Deus separa um grupo e privilegia esse grupo, então ele deixou de ser justo. Por que os outros 6.999.500 não têm direito a ter um dom também que o facilite, né, no seu dia a dia, o facilite nesse resgate? Porque todos nós estamos reencarnando, somos 7 bilhões de pessoas reencarnadas, que já encarnamos outras vezes e que nos comprometemos. Por isso estamos reencarnando novamente, para que a gente possa, de alguma forma, zerar essa conta. Tá? Então, a gente entende que Deus, Ele é bom, Ele é justo, Ele é perfeito e tudo que Ele faz é por amor. Se Ele deu a mim a mediunidade e para outro não, existe uma razão, e essa razão há de ser boa. O que a gente precisa fazer é entender essa razão. Por quê? Entendendo por que Deus me deu a mediunidade, eu vou ter uma visão muito mais madura de como utilizar essa ferramenta, de como saber desenvolver esse trabalho de forma a que eu possa alcançar o benefício que essa ferramenta pode me trazer, né? E dessa forma quitar as minhas dívidas passadas. Então vamos entender da seguinte forma: se Deus me deu algo a mais, para esses 6.999.500, Deus deu alguma outra coisa também. E essa alguma outra coisa também, assim como a mediunidade, eu estou chamando de ferramentas reencarnatórias. O que são ferramentas reencarnatórias? São essas ferramentas que nos são dadas, que se nós a utilizarmos de forma correta, nós vamos conseguir quitar aquelas energias, aquelas dívidas anteriores. E que tipo de ferramentas são essas? Das mais variadas. Então, por exemplo, uma vez chegou uma mãe do Chico Xavier, desesperada, porque ela tinha um filho. Esse filho nasceu surdo, cego e sem os braços. E agora, com 4 anos de idade, ele começava a desenvolver um problema circulatório nas pernas, em que as pernas teriam que ser amputadas. Ou seja, ia sobrar o tronco com a cabeça de uma criança surda e muda, que não consegue interagir com o mundo, porque não vê e não escuta o mundo que está à volta dele. E essa mãe desesperada, porque a criança perdendo as pernas, mais difícil vai ficar a possibilidade dela cuidar dessa criança. E quando ela chega para contar essa história para o Chico, Emmanuel se apresenta ao lado de Chico e fala para ele, conversa com essa mãe e explica para ela que nas últimas 4 encarnações, este espírito que ela recebeu como filho, ele se suicidou nas últimas 4 encarnações. A surdez, a cegueira, a falta dos braços são defeitos que ele causou com esses suicídios, pelas formas com que ele cometeu o suicídio. Essa encarnação que ele está vivendo, né, e que ele tem ainda as pernas, por misericórdia, vai ser dada a ele perder também as pernas, porque na primeira oportunidade que ele tiver com as pernas, ele vai cometer o suicídio novamente. Vai se jogar de algum lugar, vai fazer alguma coisa para dar fim à vida dele. Tirando as pernas, ele perde essa possibilidade. Então ele vai conseguir vivenciar essa encarnação, e dentro dessa encarnação ele vai ter a oportunidade do aprendizado que ele precisa para que possa acabar com aquela energia densa dos 4 suicídios que ele havia cometido. E como, se ele não escuta
e não vê, como é que ele vai aprender alguma coisa? E aí, se a gente for analisar, nós temos uma série de sensações. A gente tem fome. E na hora que a gente tem fome, principalmente quando é criança, chora, aí a mãe vai e alimenta. E aí ele vai sentir aquela sensação da saciedade, de estar sendo alimentado, do carinho da mãe alimentando. Quando ele sente frio, a mãe vai e agasalha. E aí todo dia a mãe vai e dá banho. Então, esses pequenos cuidados que ele não deu valor nas 4 encarnações passadas, esses pequenos cuidados que ele vai passar a perceber, porque é só isso que ele tem para perceber, porque o resto do mundo para ele não existe, porque ele não ouve, não vê, é só o que ele sente, é o que ele consegue absorver do mundo. Todo esse carinho que ele vai receber é que vai ajudar ele a compreender o que ele precisa fazer. Na próxima encarnação, provavelmente ele vai vir com um corpo normal e vai trazer esse aprendizado, vai trazer a experiência de valorizar cada contato como esse, que é o que faltou para ele, provavelmente, nas encarnações anteriores, e por isso, nas 4 vezes, quando ele era contrariado por qualquer razão, ou se sentia desesperado por qualquer razão, ele não pensava nas outras pessoas, no amor das outras pessoas, na convivência com as outras pessoas. Egoisticamente, ele ia lá e dava fim à vida dele, porque não era satisfatório para ele. Essa doença dele é uma ferramenta reencarnatória. Eu conheço um rapaz que ele trabalhava na manutenção da Golden Cross e conhecia os médicos e tudo mais, e ele ficou sabendo de uma história de um casal que teve quadrigêmeas, fizeram inseminação artificial, nasceram 4 meninas, lindas, maravilhosas. Com 1 ano e meio, uma morreu com câncer no fígado. No ano seguinte, a outra morreu com câncer no pâncreas. No outro ano, a outra morreu com câncer também na região aqui do abdômen. E a mulher estava desesperada, porque só tinha sobrado uma. Estava com 4 anos essa menina, e ela não sabia, de uma hora para outra, ela podia desenvolver um câncer e poderia morrer. E de 4 filhas, ela ficar sem nenhuma. O que explica isso? Que doenças são essas? São ferramentas reencarnatórias. Essas crianças, por alguma razão, trouxeram para junto delas uma energia muito densa e que precisa dessas encarnações, que a gente chama de encarnações terapêuticas, que a criança vive 1 ano, 2 anos e desencarna, né? Na verdade, esse 1 ano, 2 anos é a terapia para o espírito. É o tempo que ele precisa para se livrar daquelas energias mais densas, para poder ter uma outra reencarnação melhor. Essa mãe que está sofrendo essa experiência, ela está tendo uma ferramenta reencarnatória que foi de dar à luz a essas crianças. Então, talvez por alguma razão, ela tenha algum comprometimento com as doenças dessas crianças. Ela talvez tenha sido a promotora, né, das situações onde essas crianças se comprometeram. E por isso vem com a responsabilidade de recebê-las e levá-las durante esse período. Obviamente que se a gente não busca dentro de uma religião que possa nos responder o porquê das coisas, né? Se eu for ateu e passo por uma situação como essa, eu não vou encontrar em consolo e explicação em lugar nenhum. Por isso as religiões são importantes, porque elas vão nos esclarecendo, muitas vezes, essas coisas que fogem à nossa capacidade de compreensão, né? Existem religiões que vão nos explicar isso através da ciência, vão nos explicar isso através da filosofia, que é o caso da doutrina espírita. E por isso a gente baseia o nosso aprendizado como médiuns também dentro da doutrina espírita, para que a gente possa
tendo esses valores, vivenciar muito melhor a nossa religiosidade. Então, na hora que eu estou acendendo a vela para um preto velho, na hora que eu estou fazendo uma entrega de uma obrigação para um orixá, né, que é um ritual, né, às vezes até baseado numa cultura africana, a gente está fazendo isso, mas com uma compreensão, né, das energias que estão sendo envolvidas ali. Eu não estou entregando só uma obrigação, eu não estou entregando só um presente para o orixá. Eu estou movimentando ali uma energia, e aí com esse conhecimento eu sei que energia eu estou movimentando, e vou fazer isso de uma forma muito mais plena, muito mais completa. Então, essa questão das ferramentas reencarnatórias, se eu vejo a mediunidade como um dom maravilhoso e me coloco como uma pessoa especial porque eu tenho esse dom maravilhoso, eu estou andando na contramão do que essa ferramenta poderia me trazer. O que a ferramenta da mediunidade pode nos trazer? A gente tem, fazendo um pequeno parênteses, a gente tem vários tipos de mediunidade e várias intensidades, vamos dizer assim, dessas mediunidades. Então você tem desde aquele médium inconsciente, né, que Kardec chamava de sonâmbulo, até o médium consciente, que é o mais comum hoje em dia, em que você fica absolutamente consciente e participativo de tudo que está acontecendo, reconhecendo em você uma outra inteligência que está ali comandando o trabalho, mas que muitas vezes você tem plena condição de intervir, de participar e na maior parte das vezes, por falta de compreensão e muitas vezes por falta de entendimento, de atrapalhar aquele trabalho. Quando a gente entende a mediunidade como uma ferramenta reencarnatória, a gente entende que no momento que eu vou colocar a minha mediunidade a serviço, essa mediunidade a serviço, ela ajuda as outras pessoas, mas o primeiro beneficiado sou eu. E sou beneficiado em quê? Nas coisas materiais? Não. Nas coisas do espírito. Normalmente, pessoas que trazem a mediunidade são pessoas que têm uma dificuldade muito grande de amar. São as pessoas que têm uma dificuldade muito grande de demonstrar empatia. São pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se relacionar aberta e francamente com outras pessoas. E através da mediunidade, da entidade vindo, do preto velho vir, abraçar, aconselhar, e você participar daquilo, você aprende a dar valor à palavra, ao abraço, ao carinho, né? Aquela amorosidade que o preto velho recebe, a pessoa que está ali em sofrimento. Isso vai nos modificando, se nós estivermos atentos para perceber isso. Se a gente só vê o fenômeno, poxa, a pessoa chegou aqui, não falou nada, o meu preto velho adivinhou a vida toda dela, mandou fazer um chá, curou o câncer dela, né? Meu preto velho é fantástico, né? O que você aprendeu com isso? Nada. Você insuflou seu ego, né? Insuflou a sua vaidade, está achando que é o bambambam, e lá na frente o tombo vai ser feio. Porque tu está desperdiçando toda a possibilidade de um aprendizado. Se o velho deu um chá e aquela pessoa ficou curada, muitas vezes aquela pessoa que ficou curada já tem alguém da igreja evangélica que está fazendo oração, já tem alguém da igreja católica que está fazendo novena, já tem alguém fazendo promessa e não sei o que lá, já foi em 10 terreiros antes, tem várias entidades trabalhando em favor daquela pessoa, e porque o teu velho deu um chá, curou o câncer da pessoa. Não é assim que a coisa funciona. Quando a pessoa, o preto velho, o Exu, o caboclo, manda fazer um trabalho, alguma coisa, a função daquele trabalho é movimentar alguma energia que está ali atrapalhando. Mas
não é só isso que vai resolver o problema. A solução do problema já está sendo trabalhada, porque quando você chegou ali para sentar naquele banquinho do Preto Velho, o teu anjo da guarda, o teu guia que te acompanha, ele já entrou em entendimento com a corrente espiritual da casa, para que naquele dia você fosse trazido, para que naquele dia você ouvisse aquilo que você precisava ouvir. O seu guia espiritual que te acompanha é o primeiro interessado em que você esteja bem, que você esteja em harmonia. E é o que vai começar a trabalhar desde que você nasce, desde que você vem para o mundo, né? Ele já está ali trabalhando junto de você. Dentro da barriga da tua mãe, ele já estava ali, trabalhando junto a você. Antes de você encarnar, antes de você ser ligado ao óvulo, né? Você já estava ali com o seu guia espiritual, te preparando para aquele período de reencarnação que você vai ter. Então, na hora que você tiver uma necessidade e que ele não dá conta, ele vai buscar o recurso. Numa corrente de uma casa espírita, se você for católico, num padre, se você for evangélico, num pastor. Nessa pandemia, tem um rapaz que tem um programa na Rádio Rio de Janeiro, um programa de debates e tal, e aí ele falou que o centro que ele participa, com a pandemia estava fechado. E aí ele recebeu uma ligação de uma pessoa desesperada, quase se suicidando, né? E aí ele falou, poxa, quando é que vai abrir lá? Eu preciso conversar com alguém, eu preciso... E ele falou, cara, a casa está fechada, né? Aí ele falou, tem alguma igreja perto da tua casa? Ah, tem uma igreja evangélica aqui na esquina, tá? Dá um pulo lá, tenta conversar com o pastor. E ela foi lá, conversou com o pastor, foi super bem acolhida, se sentiu melhor. Né? Por quê? Porque a espiritualidade vai trabalhar através do pastor. O pastor é um espírito encarnado, tem o guia espiritual que o acompanha. Ele vai ser intuído, ele vai ser levado, né, a perceber o que ele precisa fazer para ajudar aquela pessoa. Basta que ele seja honesto na fé que ele professa. Se ele faz aquilo de coração, a espiritualidade vai usar aquele pastor como ferramenta de socorro àquela pessoa que está ali precisando, desesperada. Tá certo? Então, a gente tem aquela visão mística, de que eu vou sentar no banquinho do Preto Velho, o Preto Velho vai resolver minha vida. Não vai. A gente veio para a Terra com uma programação reencarnatória. Você tem que passar por determinadas situações, você tem que passar por determinadas experiências, e que essa vida, a cada momento, vai nos trazer essas experiências para que nós, espíritos encarnados, vivenciando essas experiências, a gente vai aprendendo o que precisa aprender. E se alguém vem e resolve as questões para nós, o que eu vou aprender? Né? Na hora da aula, na hora da prova, alguém vem e responde lá para mim, eu tiro 10, legal, o que eu aprendi? Nada. Então, o que a espiritualidade faz? Nos apoia, nos alerta muitas vezes para que a gente não vá por um determinado caminho, porque aquele caminho só vai piorar a situação. Mas a gente precisa vivenciar, a gente precisa aprender. E isso a gente faz 24 horas por dia, todos os dias, independente de sermos médiuns ou não. A mediunidade é uma ferramenta a mais, para que naquele momento em que eu estou me colocando a serviço, né, como médium, eu não estou ali por mim, eu estou ali para intermediar o socorro que outras pessoas estão vindo buscar e que a espiritualidade, através de mim, pode oferecer. Porque eu sou médium, eu consigo me comunicar com a espiritualidade. Quem não é médium, como é que faz? Precisa de um intermediário, que somos nós. Se eu não estiver aqui, vai estar outro médium. Esse outro médium vai aproveitar dessa experiência da comunicação para crescer. Eu não estava lá, perdi. Então, eu só vou aprender se eu estiver lá, servindo de intermediário. E o meu papel é ser intermediário. A espiritualidade
não me revelou o que está acontecendo com o fulano, porque não me interessa. Não te interessa saber aquilo. A espiritualidade vai te revelar o que você precisa saber, para que você possa se preparar para atender melhor, servir melhor aquela pessoa que vem buscar. O que não é interessante para você, eles não vão perder tempo em ficar te explicando, satisfazendo tua curiosidade. Eles têm mais o que fazer. Eles são muito mais ocupados do que nós. E eu estou falando aí dos espíritos que nos interessa servir. São os espíritos elevados, os guias espirituais bons. Porque da mesma forma que existem espíritos bons, existem aqueles que não são tão bons. Da mesma forma, nós que estamos aqui encarnados, tem alguns de nós que somos bons e outros que não são tão bons. Quando a gente desencarna, se a gente não era tão bom, vai continuar não sendo tão bom, até que haja o despertamento. E aí você vai ter guias espirituais bem intencionados e guias espirituais não tão bem intencionados. Vai ter guia de todo tipo, para todo tipo de médium. Para o médium vaidoso, um guia espiritual elevado não vai perder tempo. Ele vai tentar corrigir. Mas se aquele médium não tem jeito, ele vai deixar o médium tropeçar, cair, que é para acordar, e lá na frente ele tenta de novo. Não conseguir, tem outra encarnação, e outra, e outra, e outra. A teimosia do médium vai só fazer com que a experiência vá se estendendo cada vez mais. Então, médium, quer dizer, guia, ele não vem através do médium para adivinhar a vida de ninguém. Ele não vem através do médium para resolver a vida de ninguém. Ele vem para trazer o consolo, para trazer o amparo, para trazer uma luz. Mas se a gente não arregaça a manga e faz, não vai cair do céu. O médium, o guia que faz cair do céu, pode ter certeza, não é um guia elevado. E para te dar o que ele está te dando, ele está tirando de alguém. E essa conta vai chegar. Para você, que serviu de intermediário, para esse espírito que fez isso, e para quem recebeu. A conta vai chegar. Porque para ele dar para você, ele tirou de algum lugar. Ele não cria, ele tira de algum lugar. Conseguiu um emprego maravilhoso. Aquele emprego era de alguém. Você está ali aproveitando o emprego, por quê? Porque através de magia, através de alguma coisa, aquele espírito conseguiu aquilo para você. Mas aquela pessoa que deveria estar ali naquele emprego está sendo prejudicada. Essa energia vai estar na conta de todo mundo, está envolvida ali. Então, já estou chegando ali nos finalmente do meu tempo. Eu escrevi algumas coisas que eu não segui nada do roteiro, eu sempre faço isso. Não sei porque que ainda perco tempo fazendo o roteiro. Mas só que era a primeira coisa que eu queria falar aqui, vou falar por último. Para que a gente possa começar a entender de verdade essa questão da mediunidade, da serventia da mediunidade para nós, o que ela pode nos trazer de verdadeiramente bom para nós, a gente precisa primeiro entender como é que eu olho Deus. Quando eu penso em Deus, qual é o Deus que eu vejo? É o Deus perfeito? Ou é o Deus que na hora que a coisa está ruim para o meu lado, eu digo que foi o Deus que me esqueceu, é o Deus que me castiga, é o Deus que virou as costas para mim, ou é o Deus que ciumento, como você vê nas religiões africanas, nas lendas africanas, a gente vê Xangô roubando a mulher de Ogum, a gente começa a atribuir qualidades humanas aos deuses com o intuito de trazer Deus para próximo de nós, para que nós possamos nos identificar com eles. Qual é o Deus que eu vejo quando eu penso em Deus? Porque se eu penso num Deus justo, num Deus amoroso,
num Deus perfeito, eu não posso entender privilégio. Eu sou médium, sou um privilegiado. Não sou. Poxa, tudo bem, eu fui um cara muito ruim, então Deus me deu essa ferramenta a mais. Mas Ele me deu essa ferramenta e para os outros deu outras ferramentas. Cada um traz a ferramenta reencarnatória que precisa. Então Deus não me privilegiou. O meu remédio é que é diferente do remédio do outro. O meu remédio é a mediunidade. Eu recebo a mediunidade porque eu sou doente e eu preciso do remédio. E usando bem essa mediunidade, eu vou me curar. Mas a mediunidade é que nem o opiáceo, né? Esses remédios à base de ópio, né? Que muita gente toma por diversão. Né? Então eu posso pegar a minha mediunidade e usar para diversão. Só que aí eu não vou estar aprendendo nada. Se eu tinha um compromisso, esse compromisso só vai aumentar. Por quê? Porque eu estou fazendo mau uso da medicação que me foi dada. Tá certo? Então, para esse primeiro dia, eu queria trazer esse conceito, deixar isso na cabeça de vocês, para que vocês pensem. Como é que eu vejo Deus? Quem é Deus para mim? Né? Kardec, no Livro dos Espíritos, quando ele vai perguntar aos espíritos, né, sobre Deus, ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Porque ele entende que Deus é alguma coisa muito maior do que a personalidade humana. E quando você pergunta quem é Deus, você está atribuindo uma humanidade a esse Deus e que não cabe. Né? Então, a pergunta que ele faz é justamente essa: que é Deus? E a resposta dos Espíritos: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se eu consigo entender isso, então eu não consigo ver privilégio. Por que uma pessoa é rica e eu sou pobre? Aquela pessoa é rica porque o remédio que ela precisa é experimentar a riqueza. E quantos não se comprometem com a riqueza? Talvez uma das provas mais difíceis, no Livro dos Espíritos fala isso, é uma das provas mais difíceis da prova da riqueza. Porque você, com dinheiro no bolso, todas aquelas tuas imperfeições afloram com uma violência gigante e você menospreza as outras pessoas. Mas você tem algumas pessoas que, diante da prova da riqueza, se tornam pessoas boníssimas, né, que trabalham a vida inteira usando aquela riqueza para fazer o bem para outras pessoas. Essa pessoa está usando bem a medicação que lhe foi dada, outros não. A riqueza é uma ferramenta reencarnatória. Então, nós não somos privilegiados. Eu estou dentro de um rol de doentes em que a cura, o remédio para a cura é a mediunidade. Tá certo, gente? Vou encerrar aqui a gravação.